Olá, gente querida. Hoje é Yom Kippur, o dia do perdão, da expiação, o dia mais sagrado do calendário judeu. Então, para saber um pouco a respeito do que o principal jornal, de Israel, o Jerusalem Post, estava dizendo, eu abri o meu aplicativo e encontrei uma manchete que eu quero ler para vocês aqui. Yom Kippur. Como orar com significado quando orações parecem tão sem significado? E aí ele começa a descrever. Tendo sido abalados com o Covid, nós estamos conscientes de como a nossa fé em Deus pode ser desafiadora nas orações que faremos em dias santos. E aí ele continua e conta uma história, Um professor meu me contou uma história. A sua esposa recebeu um telefonema de uma amiga cujo filho estudava com o seu filho na mesma classe no primeiro ano do grupo, vamos dizer assim. O filho dela tinha chegado muito indignado, muito bravo, porque o professor havia dito na classe que Deus escreve o nosso nome ou no livro da vida ou no livro da morte, escreve no Rosh Hashanah, que é o dia do ano novo, e sela no dia do Yom Kippur. E o menino chegou então muito indignado. Aí, curioso para saber como seu próprio filho havia reagido ao ensino do professor, a mulher do professor aqui, do escritor, perguntou ao seu próprio filho: o que você pensou disso, de que Deus escreve o nosso nome no livro da vida ou da morte no dia do Rosh Hashanah e sela no dia do Yom Kippur? O menino respondeu assim: o que eu penso, eu quero que ele escreva o meu nome no livro da vida. E aí o artigo segue fazendo considerações sobre o tema que eu não vou nem falar aqui, mas eu quero fazer aqui algumas reflexões. Não é extraordinário a gente pensar que o principal jornal de uma nação super desenvolvida como Israel possa estampar uma matéria sobre espiritualidade e fé, ainda que seja num dia importante como Yom Kippur? Além disso, a gente percebe que nas escolas eles ensinam para as crianças que aquilo que elas fazem nessa vida tem consequências não só para essa vida, mas também para o mundo espiritual e para a vida eterna. Então, quero fazer aqui duas reflexões e deixar duas perguntas para vocês, tá? Independente da sua crença, se você concorda ou não. Não é exatamente isso que nós deveríamos ensinar para os nossos filhos? Que as nossas decisões nessa vida terão consequências eternas no mundo espiritual, ao invés das escolas ficarem ensinando como, por exemplo, sexualidade para crianças do primeiro ano? A segunda pergunta é: não é maravilhoso viver num país onde a mídia pudesse ser instrumento para refletir a respeito de moralidade, de ética, espiritualidade, ao invés de apresentarem a fé em Deus como algo preconceituoso e retrógrado, que deveria ser extirpado da sociedade? Pois é, gente, esse é o país que vivemos. Não é à toa que Israel é a potência que é, o país avançado que é. Mas nós não vamos desistir de lutar, não. E se você, meu querido, é um desses guerreiros que acredita que o Brasil pode ser um país melhor, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Um beijo no seu coração.